O maior problema hoje da grande incidência de obesidade chama-se de ansiedade. Ansiedade é um estado de tensão, de inquietude, de apreensão, de antecipação, de evitação, que produz um hormônio. E esse hormônio ele chama cortisol. O cortisol, por ser liberado constantemente no sangue, ele começa a mexer com o nosso código genético e ele inflama os genes daquelas pessoas que têm predisposição para a obesidade. E como é que é o mecanismo do desenvolvimento da obesidade? Esses genes inflamados vão fazer o corpo perder a capacidade de usar corretamente uma substância chamada de insulina. É mais ou menos assim. Quando a insulina chega junto com o alimento no nosso corpo, nas nossas células, provoca a transformação do alimento em energia e a outra parte para a reconstrução do corpo. Quando essa insulina é alterada pelos níveis desse cortisol, o que acontece? Ela chega num momento diferente, numa quantidade diferente. Então, ao invés do organismo queimar o alimento, ele começa a transformar o alimento em gordura, em reserva energética. Então, quando a pessoa começa a inflamar os seus genes, a ter uma insulina na hora errada, numa quantidade maior, tudo que ela começa a comer, ela começa a transformar em gordura. A boa notícia é que felizmente apareceram substâncias novas, extremamente eficazes, sem quase nenhum efeito colateral praticamente, que corrigem essa modulação do hormônio chamado insulina. Então, quando nós usamos a substância, os tecidos começam a desinflamar e o metabolismo a destravar. Então, o que acontece? A pessoa vai desinchando praticamente todos os tecidos, cérebro, tireoide, fígado, músculo, e ela passa a queimar o alimento e guardar uma reserva, ao invés de transformar praticamente todo o alimento em reserva. Concluindo, como é o tratamento da obesidade? Já que todos os tecidos estão inflamados e a maior parte do motivo é a ansiedade, em primeiro lugar, tratar a ansiedade. E simultaneamente tratar o efeito que é a inflamação dos tecidos com essas substâncias novas. Como a obesidade é uma doença biopsicossocial, os fatores estressantes são diversas origens. Na sociedade a gente encontra muita competição e encontra muitos poluentes. Isso forma uma espécie de um estresse que inflama nossos genes. Os conflitos psicológicos são outra forma de inflamar os genes, porque os conflitos psicológicos geram cortisol, que é a substância que vai inflamar os genes. E uma vez que a biologia está comprometida pela inflamação, afeta sentimentos, comportamentos, atitudes, emoções e resultados na vida. Agora, o que é interessante é que muitas pessoas acreditam que é uma questão de vontade você fazer dietas restritivas, quando na realidade o que nós percebemos hoje é que quando você desinflama dos genes que estão inflamados, principalmente no cérebro, o relacionamento da pessoa com a comida muda completamente, e o relacionamento do metabolismo com o que é ingerido também muda completamente. Então, o biológico jamais pode ser separado de sentimentos, de metabolismo, de emoções, de conflitos psicológicos e do ambiente social, principalmente o ambiente cultural, que afeta diretamente os nossos genes, que é uma questão dinâmica e não estática. Vocês já ouviram eu falando várias vezes que
genética não é destino. Praticamente hoje não existe mais genética. O que existe é a epigenética, que é o estudo da interação, da dinâmica entre o ambiente e os nossos genes. Então, na obesidade é super interessante a gente perceber isso, porque alimentos, sentimentos, comportamentos, ambiência social, poluentes, todos esses fatores, eles interagem com os nossos genes, provocando inflamações. E quando alguém está começando a engordar, isso significa que genes começaram a inflamar, pelos mais diversos motivos. Mas a notícia boa é que hoje em dia a gente já tem como desinflamar esses genes que estão inflamando. Outro aspecto super interessante é compreender o seguinte: a partir do momento que os genes que regulam a nossa necessidade de buscar comida por fome, por necessidade, eles inflamados, eles perdem essa capacidade e aparecem outros genes que fazem com que a gente busque a comida não por necessidade, mas por uma vontade, por um impulso, que não seja a fome. Isso é super interessante, porque antes não existia como corrigir a diferença entre fome e vontade de comer. E hoje já existem substâncias que você, usando corretamente, você consegue recuperar o que é fome e o que é vontade de comer, naturalmente, sem considerar os aspectos psicológicos. Isso é extremamente relevante. Eu sempre costumo dizer para os meus pacientes: você não está gordo, você está inflamado. Foram muitos anos eu falava isso. Agora, com a epigenética, é fácil mostrar que determinados genes que deviam estar desligados, eles foram ligados pelos fatores estressantes. E a existência de substâncias que conseguem desinflamar esses genes, você consegue reverter o processo, pelo menos temporariamente, por enquanto. Mas isso é extremamente importante, muito relevante.